O seu filho precisa ser compreendido por você. Primeiro, aceito como ele é. E isso os profissionais e as terapias não vão fazer. Por quê? Porque elas simplesmente não aceitam o seu filho como ele é. Eles querem consertar o seu filho, transformar ele em uma criança, igual a uma criança que não é autista. Então, abre os olhos. Eles vão usar técnicas, metodologias, forçando o seu filho a mudar, a deixar de ser autista. E isso não vai funcionar. Por quê? Porque já prejudicou a primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? Seu filho já deixou de se sentir compreendido, uma vez que alguém quis mudar, consertar ele. E como ele reage com isso? Você vai se fechando cada vez mais dentro do seu mundo imaginário, porque todos os autistas têm um mundo imaginário. E ele vai ficando cada vez mais inacessível. Sabe o seu filho que você fala e ele nem sempre lhe dirige o olhar a você? Quando dirige? É como se você falasse com as paredes. Quando você dá um comando e ele não faz. Ou você tem a sensação de que ele faz de propósito. Ele te desobedece de propósito. Como se ele estivesse provocando você. Ele não aceita um não. Você não pode dizer um não pra ele. E você tem que o tempo todo entuchar celular nele. Ou deixar na TV o tempo todo, porque você não consegue lidar com ele. Então pelo menos ele fica nas telas, te dá paz. Esta é a realidade de muitas mães, mesmo os filhos fazendo terapias. Então, ele vai ficar se sentindo incompreendido e que ele é um problema para você, para a família, para a escola, para a sociedade. Ele vai crescendo assim e ele vai reagir com comportamentos que os profissionais chamam de comportamentos inapropriados, ou seja, desobediente, não aceita o não consegue interagir com as outras pessoas, coleguinhas, agressivo, teimoso. É a forma dele reagir. Mas quando você, mãe, entende que você pode mudar tudo isso, quando você aprender ferramentas de interação, de comunicação, quando você conhecer mais sobre a terapia floral para ajudar no desenvolvimento do seu filho em casa, dentro da rotina do dia a dia, sem tomar tanto do seu tempo, mesmo sem você ter formação pedagógica ou em psicologia, ou mesmo sem você ser fono, você é capaz de levar uma vida normal, ter um filho calmo, independente, de uma forma natural, mesmo que ele já faça meses ou anos. É possível. E isso é uma realidade minha. Meu filho autista vai fazer 16 anos, a minha pequena agora de 4 anos, eles nunca fizeram terapias. Até tentaram, mas não funcionou. Pelo contrário, isso trazia estresse. E o que eu tenho ensinado muitas mães é como que você pode, de uma forma simples, sem complicações, sem muitas teorias, sem palavras complicadas, você pode ajudar a trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista. Seu filho autista é como uma outra criança que não é autista. Você apenas precisa olhar para ele com um outro olhar, um novo olhar sobre o autismo. Para de olhar para o seu filho que ele é doente, que ele tem problema, que ele... Não é! Ele nasceu diferente. Olha só, imagine aqui, você vai fazer um pão caseiro. Você tem duas receitas. Uma receita de pão caseiro de trigo e uma receita de pão caseiro de trigo integral. Ok, essa receita de pão, o que vai normalmente na receita de pão? Vai ovos, trigo, óleo, fermento, água ou leite, enfim. E o pão integral? Também vai fermento, óleo, ovos, leite ou água e vai o trigo integral. Qual é a diferença? Esse vai trigo, esse vai trigo integral. Ambos vão crescer, vão assar, vão ficar fofinhos e saborosos. São pães. É isso, uma criança autista de uma criança que não é autista. A questão é que a sociedade não está entendendo os autistas. Eles olham para os autistas, o filho dela é autista. Ai, coitada, né? Mas é leve, né? Diz que é bem leve. Ainda bem que é leve. Entende? O autista, ele vive um outro mundo. É um mundo imaginário. É lindo o mundo imaginário do autista. É maravilhoso. No mundo dele, ele tem os personagens. Ele conversa, ele tem comunicação com os personagens dele. Não assim nessa fala que nós falamos aqui, mas ele se comunica. Você não vê às vezes o seu filho autista rindo do nada? Depois que ele é bobo? Não, ele tá rindo porque ele tá se comunicando com o personagem imaginário dele. Entende? É maravilhosa a vida de um autista, o mundo imaginário do autista, mas ninguém entende. Aí ele faz movimentos repetitivos. E qual é o problema? Porque a grande maioria não faz. Ele fazer movimentos repetitivos, isso é um problema? É a sociedade que acha que isso é um problema. Os movimentos repetitivos acalmam ele, tranquilizam ele, trazem foco, concentração. É o jeito dele
fazer uma terapia onde é bloqueado, é errado, ele não pode fazer aqueles movimentos repetitivos. Ele é proibido de fazer algo que faz tão bem para ele. Por quê? Você vai gerar um estresse no seu filho. O meu filho, ele tem os movimentos repetitivos dele. Às vezes ele muda. Durante os meses, os anos, ele vai mudando. Tá tudo bem. Principalmente quando ele tá focado, concentrado, pensando em algo ou fazendo uma atividade de escola. Ele faz aqueles movimentos repetitivos. Ou quando ele fica nervoso por alguma coisa, indignado por algo, ele também faz. E tá tudo bem. Eu não vou mudar o meu filho. Não, eu vou aceitar. Eu vou acolher o autismo do meu filho. Então, a sociedade está olhando para os autistas como uns doentes, e eles não são doentes. Eles precisam, seu filho precisa de ajuda, de suporte para ser desenvolvido dentro da habilidade que ele precisa desenvolver. Seja a fala, seja o comportamento, seja em desenvolver na independência, na autonomia, atividades de autocuidado. Tá? Então teu filho não é doente. Mas olha só, você entrou numa rotina, numa correria, todas nós, numa loucura, num dia a dia, que você acorda atropelada, já vai naquela rotina até a hora de dormir, você não vê acabar a semana, acabar um mês, quando você vê o ano já tá acabando. O seu filho autista chegou, o autismo chegou aí no seu lar, brecando você. Para, calma. E você vai ter que mudar a sua rotina. Você vai ter que mudar o olhar pro autismo do seu filho e mudar a visão de vida que você está tendo. Os autistas, eles não são maliciosos. Eles gostam do que é certo, o que é errado. Eles são muito sensíveis. Eles não entendem piadinhas, palavrinha de duplo sentido, indiretas. Eles não entendem. Eles são ingênuos. Mas, como eles se sentem provocados, eles ficam irados. Porque nessas metodologias, eles se sentem desrespeitados. Nas metodologias, elas não respeitam o mundo imaginário deles. Elas não respeitam o tempo da criança autista. Eles não respeitam os seus movimentos repetitivos, as suas hipersensibilidades. Não respeitam, eles querem mudar, colocar um molde naquela criança e moldá-la diferente. Isso causa um estresse, uma indignação no seu filho autista. E vou te contar uma coisa, escuta essa e leva como aprendizado para você. Uma condição que estressa o seu filho autista hoje, agora, essa condição, esse desequilíbrio que causa nele, pode durar até amanhã, pode durar até o final de semana. Sabe por quê? Os autistas têm memória fotográfica. Os autistas têm memória fotográfica. Não pensa você, não, que o desaforo que ele sentiu hoje, que ele esqueceu. Ele não esqueceu. Registrou. É só mais um trauma para ele. E ele guarda. E volta e meia, quando ele tá lá no mundo imaginário dele, ele lembra aquilo que foi feito lá atrás para ele. E aquilo deixa ele irado de novo. Indignado de novo. E aí isso vai virando uma bola de neve. Ele vai tendo comportamentos agressivos, ele fica teimoso, ele fica irritado, entende? Tudo começa um novo olhar sobre o autismo. Enquanto você estiver acreditando que terapias vão desenvolver o seu filho rápido, você vai continuar com uma criança estressada, nervosa, agitada, tomando um monte de remédios. Essa é a realidade.